Lucas 10, 25 a 37. Quinto domingo após Pentecostes, série trienal C. Dentro desse texto aparece a conhecida história do bom samaritano, assim chamada, mas é importante que a leitura comece no versículo 25, porque se a gente não começar ali, a gente vai queimar a moldura da história. E a história precisa ficar, ou o quadro precisa ficar dentro da sua moldura, na moldura em que o evangelista a colocou. Então, versículo 25. Caídu nomikostis anesti ekpeiradzon auton legon didaskale typoiesas zoena ionion kleronomeso. E eis intérprete da lei, nomikos, termo raro. Lucas usa esse termo nomikos, é alguém que está relacionado com a nomos, intérprete da lei. Em outros momentos o nome é gramateus, né? Gramateus, que é alguém que mexe com letras. Esse aqui mexe com lei, mas são nomes diferentes para a mesma pessoa. Então um certo intérprete da lei se levantou, ekpeiradzon auton, testando-o, tentando-o. A quem? Jesus. Quem vem lendo o Evangelho sabe que esse auton é uma referência a Jesus, e aí ele diz o quê? Didaskale, mestre. Então temos um mestre da lei se dirigindo a um mestre. E o que segue é tipicamente um diálogo entre dois professores da lei. É um diálogo rabínico, por assim dizer. Então a pergunta é: typoiesas, o que fazendo zoena ionion kleronomeso, vida eterna herdarei? Essa pergunta é importante e ela precisa ficar no ar o tempo todo, porque não é simplesmente uma pergunta sobre como servir o próximo, quem é o meu próximo. Não, uma pergunta inicial é: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Rode epen pros auton, 26. Né? E ele disse a ele, né? Ou seja, Jesus disse para esse nomikos, de novo uma pergunta. Entonomo ti gegraptai, pos anagnoskeis. Na lei, o que está escrito? Como você lê? A gente quase está tentado a dizer: o que você lembra da lei? O que você recorda da lei? O que está lá? Eu não sei se Jesus estava querendo exatamente que ele agora abrisse um livro para ver o que ele estava lendo, né? Ou o que ele estava... É mais o que ele tinha na sua própria memória. O que você leu? O que você sabe que existe na lei? Então, a pergunta: o que eu devo fazer? Vamos à lei. Vamos à lei de Deus. Essa questão é uma questão que aparece várias vezes nos evangelhos sobre o cerne ou o coração da lei. Essa era uma discussão que acontecia naquela época, especialmente porque os rabinos já haviam feito uma seleção de 613 mandamentos. 365 mandamentos negativos, no sentido do que não se deve fazer, e 248 positivos, no sentido do que se deve fazer. Então, em outros momentos se pergunta para Jesus qual é o mandamento principal. Lembrando que para os fariseus todos os mandamentos eram iguais, porque todos eles eram uma oportunidade de fazer a vontade de Deus e, quem sabe, conseguir crédito ou méritos diante de Deus. Esse intérprete da lei, ele tem a síntese da lei a partir do Shema, Deuteronômio 6, e acrescentando a isso um texto de Levítico 19. Respondendo, disse, versículo 27, né, Rode apocriteis epen, agapeseis kyrion ton theon zu ex holes tes cardias zu, kai en hole te psyche zu, kai en hole te ischia zu, kai en hole te dianoia zu.
kai ton plesion zu hos zeauton. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Em outras palavras, com tudo que você tem e é, com todo o teu ser. Amar a Deus e ton plesion zu hos zeauton. O teu próximo como a ti mesmo. Eipende auto, versículo 28. Jesus, subentendido que é Jesus o sujeito, disse a ele, orthos apekrites, tuto poiei kai dzese. Então, orthos apekrites, corretamente respondeste. Orthos, aí tem a palavra orto, né? Seria mais ou menos assim, a sua resposta é uma ortorresposta, é uma resposta ortodoxa, é uma resposta correta. Tutu poiei, não é tutu poiei, tutu poiei é um imperativo, o acento aqui é importante. Isto faze e viverás. Versículo 29, rodetelon dikaiosai heauton eipen proston Iesun, kai tis estin mu plesion. E ele, a saber, o intérprete da lei, querendo dikaiosai, esse verbo também parece importante, querendo justificar-se. Em que sentido? Justificar-se diante de Deus ou justificar o quê? Provavelmente à luz daquela pergunta que ele fez no início lá. Então ele disse a Jesus, kai tis estin mu plesion, e quem é o meu próximo? Aí sempre se diz, eu acho que está correto, né, de que para esse intérprete da lei havia só uma dificuldade nessa questão toda, definir o próximo. A gente sabe que o mais difícil, o impossível é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Ou amar a Deus com todo o nosso ser, dedicar-se exclusivamente a Ele, não esperar bem nenhum ou bem algum de qualquer outro lugar ou de qualquer outro ser. Quem é o meu próximo? Na resposta de Jesus, a resposta de Jesus na forma daquela história do bom samaritano, assim chamada, é mais uma resposta de como ser um próximo, não tanto definir o próximo. Jesus poderia ter dito todas as pessoas, mas ele preferiu contar uma história que se tornou uma história clássica, conhecida. Quem não ouviu falar de um samaritano ou de um bom samaritano? E o nome samaritano é raro no Novo Testamento ou na Bíblia, mas as pessoas em geral sabem algo sobre samaritano, tem um hospital bom samaritano e assim por diante, por causa dessa história. Lembrando que Jesus nunca diz que ele é um bom samaritano, ele o chama de samaritano, nós é que damos o adjetivo bom para ele, porque de fato ele é muito bom. Então Jesus, hipolabon, versículo 30, eipen. Hipolabon ho Jesus, eipen. Jesus, retomando a palavra, disse. E agora ele conta uma história que não foi necessariamente tirada do jornal, mas que é verossímil, e até sempre se diz, aquela descida de Jerusalém a Jericó era perigosa, cheia de bandidos e assim por diante. Agora, é uma parábola? Não é em si uma parábola, porque o samaritano é um samaritano, o sacerdote é um sacerdote, assim por diante. Ou seja, não existem dois níveis. Nesse sentido, essa é uma ilustração, é uma história contada para responder essa pergunta do intérprete da lei. A história é conhecida, mas vamos lê-la no grego. Anthropos tis kat ebainen apo Jerusalem eis Jericho, kai lestais peri epesen, hoi kai ekdysantes auton kai plegas epitentes apelton afentes hemitane. Anthropostis, um homem, um certo homem, supostamente um judeu, né,
Katebainen descia de Jerusalém para Jericó. De fato, é uma descida. Jerusalém fica no alto, Jericó no nível do Mar Morto. Kai lestais periepesen. E ele caiu no meio de lestais, no meio de ladrões ou bandidos ou... né? Esse é o termo usado, por exemplo, para Barrabás. Ele é um lestes. Hoi kai ekdisantes auton. Eles tiram a roupa dele. Plegás epitentes. Eles colocam sobre ele feridas, ou seja, deixam-no ferido. E eles se afastam, eles se retiram, deixando-o, hemitane, hapax legomenon, só aqui, semi-morto, emitane, hemisfério, meio, meio morto, semi-morto. Versículo 31. Kata sinkirian de hiereus tis katebainen entehodo ekeine kai idon auton antipar elten. Kata sinkirian. Não estava programado, pessoas passavam por aquele caminho, então, por coincidência, um sacerdote, um hiereus, um certo sacerdote, descia naquele caminho. Os sacerdotes iam a Jerusalém, cumprir o seu turno, depois eles voltavam para casa. Então, no caminho aquele, vendo, ou seja, o sacerdote, não dá para dizer ele não viu, não, ele viu. Antiparelten. Ele anti-par-elten. Anti é contra, para é paralelo, elten. Ele passou do outro lado, do lado contrário ao lado onde estava esse homem semi-morto. Versículo 32. Homoios de kai lewites genomenos kataton topon elton kai idon antipar elten. E semelhantemente também um levita chegando àquele local e vendo antipar elten. O levita é como que um segundo personagem que permite que nós tenhamos uma regra de 3. 1, 2, 3. Ele é mais um do mesmo tipo do anterior. Um sacerdote, agora um levita, um funcionário do templo. Esse versículo 32, apenas fazer o registro, ele não aparece no Códice Sinaítico porque o copista passou de largo, ele foi enganado pelo verbo que aparece no final do 31. Antiparelten, antiparelten. Então ele pulou do final do 31 ao final do 32 e omitiu esse versículo. Eu sempre digo, se tivéssemos só esse um manuscrito, Códice Sinaítico, nós não teríamos o levita na história do bom samaritano. Graças a Deus temos outras cópias. 33. Samarites detis rodeuon elten kat auton kai idon esplanhiniste. Agora vem a surpresa. Espera-se que depois do sacerdote, do levita, venha um leigo do povo de Israel. Não, venha um samaritano, termo carregado. Seria hoje um palestino da faixa de Gaza, encontrando um judeu ferido na beira da estrada. Ele estava rodeuon, ele estava caminhando, fazendo a viagem, chegou sobre o mesmo lugar, kat auton, no mesmo sobre ele, ou seja, sobreveio, encontrou aquele homem, vendo-o, de novo, todo mundo vê, também ele viu, esplanhiniste, aqui está a diferença, ele se compadeceu. E agora ele começa a agir. 34. Kai proselton kate desenta traumata autu epicheon elaion kai oinon. Epibibasas de auton epito idion ktenos egagen auton espandocheion kai epemelete autu. Muita coisa num versículo longo, 34. E aproximando-se, katedesen. Ele amarrou, ele cuidou, esse é um hapax legomenon, Ele cuidou dos ferimentos daquele homem, epicheon, derramando sobre os ferimentos, elaion kai oinon, azeite e vinho. Eram os remédios da época,
epibibasas de auton. Quer dizer, depois, fazendo-o assentar ou colocando-o sobre o seu próprio animal, egagen auton, conduziu-o expandoheion, para uma hospedaria, para um local onde as pessoas podiam se abrigar durante a noite. Não havia hospital, não havia hotel, nada disso, mas havia um local onde os viajantes se reuniam durante a noite e ali ele cuidou dele. 35. Kai epiten aureon, ekbalon edoken duodenaria to pandohei, kai epen, epimeletet autu, kai hoti an prosdapaneses ego ento epanergestai me apodosozoi. E no dia seguinte, quer dizer, ele ficou com ele à noite, ekbalon, tirando do bolso, certamente, edoken, deu duodenária, 2 denários ao pandohei, ao responsável por aquele local. É um rapax, esse pandohei. Kai epen, e deu um recado. Epimeletet autu, quer dizer, faça o mesmo que eu já vinha fazendo, cuide dele, e o que porventura gastares a mais, prosdapaneses, ou seja, gastares em acréscimo, além daquilo que seria coberto por aqueles 2 denários, eu ento epanergestai me, na minha volta, no meu retorno, apodosos e, eu devolverei, eu reembolsarei. Tis tuton, versículo 36, tis tuton ton trion plesion dokeizoi gegonenai tu empezontos eis tus lestas. Ou seja, terminada a história, Jesus agora pergunta qual destes, os 3, próximo parece a ti ter se tornado do que caiu no meio dos ladrões. Parece uma resposta bem óbvia, né? Certamente não foi o sacerdote, não foi o levita. Rode eipan, por isso a resposta dele, no 37, e ele disse, Hopoiesas to Helios met autu. O que fez a misericórdia com ele, literalmente, né? O que exerceu misericórdia para com ele. Eipen de auto ho Jesus, poreu kaisi poiei homoios. Ho de Jesus, né? Jesus disse a ele, poreu, imperativo de poreu, mas vá, ou vai, e tu, poiei, faze semelhantemente, faze o mesmo. A história termina com um final aberto, não temos a reação desse nomikos, não sabemos o que ele fez, eu não sei se ele fez ou não fez, o que ele respondeu, eu não sei o que o intérprete da lei disse, mas eu sei o que eu digo diante disso aqui. Eu digo assim, não pode, né? Ou, de forma bastante coloquial, Jesus deve estar de brincadeira com a gente. Quer que a gente faça o mesmo? Esse samaritano, na verdade, não existe na minha leitura do texto. Quem faria algo assim? Se fosse nos dias de hoje, ele abriria o seu kit de primeiros socorros, cuidaria das feridas, colocaria no seu carro, sem ter medo de sujar com o sangue daquele homem, colocaria ele dentro do carro, lavadinho tudo no mais, levaria para o hospital, ficaria com ele durante a noite, no dia seguinte ele pagaria as despesas, deixaria o cartão de crédito, o número do cartão de crédito para despesas adicionais e disse, olha, eu vou voltar aqui e pago a conta. Quem faria isso? Por isso, esse texto, sendo lido à luz do versículo 25 em diante, ele nos coloca exatamente essa situação. É possível salvar-se pelo caminho da lei? No fundo,
o que essa parábola ou essa história de Jesus quer dizer é um caminho muito complicado. Quem conseguirá fazer isto? Ou seja, no serviço ao próximo, alcançar a vida eterna? Será que é possível? Então, Jesus nos coloca essa questão e, a rigor, a resposta para o intérprete da lei, o que devo fazer para alcançar a vida eterna, ela vem na sequência, na história de Marta e Maria. Infelizmente, nós fazemos um corte aqui. O leitor do Evangelho vai ler o que segue. E, a meu ver, a resposta ao intérprete da lei vem na história de Marta e Maria. Ou seja, na escuta da palavra de Jesus está a resposta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu faço rapidamente menção dos outros textos para esse domingo. Salmo 41, oração de um doente. Começa assim: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. Tem a ver com a temática do dia. O Antigo Testamento é Levítico 19, o mandamento do amor ao próximo. E Colossenses 1, 1 a 14, ali também se fala sobre o amor e se fala sobre boa obra. Portanto, esse é um domingo para a gente refletir sobre o papel das boas obras na vida cristã. O que boas obras, amor ao próximo, tem a ver com discipulado? Certamente tem a ver e tem muito a ver numa dimensão horizontal. Agora, tem alguma importância na dimensão vertical? Certamente que não, à luz de todo o Novo Testamento.